Olá para você que está acessando mais este vídeo do Pérolas Preciosas. Seja bem-vindo e acompanhe-nos na leitura comentada de um texto no Evangelho de Marcos. Nosso objetivo é encontrar lições preciosas que vão influenciar a nossa maneira de ser e viver. Estas lições, quando aplicadas ou vivenciadas, despertam a nossa melhor versão. Vamos ler o texto que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Onde Jesus dá instruções para os 12 discípulos. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Na primeira vez que Jesus percorreu a região da Galileia, ele levou 4 discípulos, Simão e seu irmão André, Tiago e seu irmão João, e na segunda vez que Jesus fez o circuito da Galileia, ele enviou à frente dele 12 discípulos e então os seguiu a fim de confirmar a atuação deles. E na terceira vez que Jesus fez este mesmo circuito, ele enviou os 70 e depois os seguiu. Esse projeto missionário partiu de Jesus, o Senhor da igreja. O envio de missionários de 2 em 2 foi imitado nos primeiros séculos e ainda continua a ser realizado em nossos dias pela igreja. Programas missionários precisam ser realizados em qualquer época da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui na terra e ainda existir pessoas não salvas, esse é o trabalho da igreja, né, que Jesus deixou para o seu corpo. A CCA, ela tem um ministério chamado Casas de Paz, em que 2 semeadores vão à casa de uma pessoa não cristã para evangelizar. A igreja jamais deve ficar satisfeita e acomodada com atividades dentro das 4 paredes. As instruções de Jesus para os 12 discípulos de irem sem levar muita bagagem mostra que eles não deveriam estar sobrecarregados com luxos e coisas materiais.
Jesus esperava que eles tivessem foco na missão e que o supérfluo ficasse de lado. A bagagem deles deveria ser o mais simples possível. Eles poderiam depender da hospitalidade para receberem alimento e abrigo. A urgência e dedicação à missão era o que realmente importava. Usar 2 túnicas era considerado um costume por aqueles que buscavam luxo. O Senhor proibiu mudanças de lugar de hospitalidade para buscar maior conforto, melhor alimentação, etc. Jesus não queria que o desejo de conforto ou de vantagens de hospitalidade se tornassem meios para ofender um irmão mais pobre ou para negligenciar a tarefa a ser feita. Os missionários saem para trabalhar e não para acharem os melhores alojamentos. Eles teriam que vencer todo sentimento de descontentamento a respeito da hospitalidade. Isso não deveria ter qualquer influência sobre eles. A casa onde ficassem deveria se transformar em um lugar de adoração, ensino e comunhão. Talvez um núcleo da igreja fosse formado ali. Reuniões rotativas não são recomendáveis porque trazem instabilidade na obra missionária. Por exemplo, um dia o grupo se reúne numa casa, outro dia vai para outra casa, outro dia vai para um escritório, enfim, essa rotatividade ela traz aí insegurança, Então, instabilidade. Jesus fala que um lugar hostil teria uma poeira contaminada e o ato de sacudir o pó desse lugar era um mero símbolo de desprazer contra aqueles que repelissem a mensagem de arrependimento. Não se tratava de amaldiçoar. Os judeus detestavam e até temiam a poeira dos pagãos. Então, eles costumavam lavar os pés, ao chegar num lugar, ou mesmo todo o corpo, após terem passado por um lugar pagão. Esse costume é refletido aqui, embora os missionários estivessem se dirigindo apenas aos judeus, neste segundo circuito pela Galileia. Jesus sempre dava prioridade aos judeus, Só depois que foi para os gentios. Apesar de que esse ato era apenas simbólico, servia de testemunho de que aquelas pessoas poderiam esperar o juízo de Deus contra elas devido à sua indiferença. Desprezaram o dia da sua oportunidade de salvação. Fecharam os ouvidos à mensagem de Jesus e se tornaram indignas do perdão divino. Jesus nos mostra quão sério é o ministério da palavra ou do evangelho e quão desastrosa é a rejeição à mesma.
O tema da mensagem dos discípulos era sobre o reino de Deus e o arrependimento. Para que alguém creia, é preciso que primeiro ela ouça a palavra de Deus. A fé e o arrependimento fazem parte da conversão, né? A fé em Jesus e o arrependimento de pecados. A fé para a conversão, ela vem de Deus, mas também requer, exige a reação humana. O arrependimento é o primeiro passo da conversão, a qual, por sua vez, é o começo da santificação. A pessoa vem a Cristo como ela está, com os pecados, né, totalmente contaminada, mas após o arrependimento, né, a aceitação, confissão de Jesus, aí começa o processo de santificação no caráter. Então, o arrependimento é dar uma meia volta, né? Porque se você der uma volta inteira, você chega no mesmo lugar de novo, para ir em direção a Deus e sua palavra. Então, o arrependimento sempre leva a Deus e a sua palavra, isto é, a Bíblia Sagrada. Trata-se de uma mudança de mente, de emoções e de vontade. Então, você tem que mudar sua maneira de pensar, né, seus conceitos, seus valores, porque agora eles precisam se adequar aos valores de Deus. E isso leva a uma mudança de sentimento e também a atitude, o comportamento muda, né? Então é uma verdadeira metanoia. Os discípulos foram para fazer o mesmo que eles viram Jesus fazendo, repetir a mesma missão. Eles deveriam pregar, ensinar, curar os enfermos e libertar os cativos de espíritos malignos. Ungir com óleo era um costume judaico. Jesus normalmente curava os enfermos usando a imposição de mãos ou a simples ordem verbal. A pérola preciosa que encontramos neste texto lido e comentado é: ministramos a palavra, cura e libertação com a habilidade que vem de Deus. O Espírito Santo é quem habita no crente da nova aliança, para capacitá-lo a exercer sua missão de evangelizar, pregar, ensinar, curar os enfermos e libertar os aprisionados do diabo. Somos o corpo de Cristo aqui na terra, comissionados, chamados por Jesus para dar continuidade ao seu ministério de salvação. Esta é a obra que a igreja deve realizar primordialmente. Evangelizar deve ser um modo de vida para nós, algo que se pratica no dia a dia, onde estivermos. Não se esqueça de que a nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Somos semeadores das sementes da palavra de Deus. O resultado pertence a Deus. Cumpra sua missão com alegria e determinação. Deixe o resultado com o Senhor. Onde houver resposta positiva,
disponha-se para discipular e reter firme o fruto conquistado. Onde há ação, Deus traz capacitação. Quanto mais você entra em ação, tanto mais você será empoderado para atuar. Deus não desperdiça disposição e boa vontade. Que você possa se envolver nessa missão de evangelização, que você possa ser um canal que Deus pode usar neste tempo para anunciar o reino, que o reino de Deus é chegado. Então, trazendo vidas, para dentro deste reino que é eterno. Então, o benefício também é eterno. Que Deus possa te ajudar, te capacitar, te despertar para isso, em nome de Jesus. Amém.